Família, notícia de última hora. O jogador Wellington Rato fechado com Goiás, né? Acabou a novela e agora o jogador vai descer a serra, né? Vai jogar lá. Ele que não é uma novidade jogando pelaquela região, já que o Wellington Rato já atuou pelo Atlético Goianiense, né? Já enfrentou o Goiás diversas vezes e talvez por esse momento, né, despertou o interesse do Goiás, porque se a gente for falar do Rato atualmente, a gente sabe que esportivamente ele não está entregando o que ele já entregou antes. Por isso o Vitória resolveu negociar. Mas o que chama atenção não é nem o Goiás querer contratar o Wellington Rato, porque eu acho que para uma Série B ele até tem um nível bom, é um jogador que pode destoar numa Série B, né? Tem técnica para isso. Mas o problema foi os moldes dessa negociação, né? Porque segundo as informações, o Vitória vai pagar 40% do salário de Wellington Rato. Eu não vejo isso com bons olhos, tá? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro, eu vou te pedir uma moral. Ainda nesse vídeo, gente, vou mostrar para vocês um jornalista setorista do Goiás falando a respeito dos detalhes dessas tratativas e do que ele acha a respeito dessa contratação de Wellington Rato. Eu vou trazer este vídeo aqui com exclusividade para vocês e também depois eu vou dar minha opinião em relação a essa negociação. Mas antes, por favor, deixe seu like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, vamos lá, família, falar a respeito da saída de Wellington Rato, que já era decretada. O próprio técnico Thiago Carpini, né, já tinha tomado sua decisão e expôs isso publicamente, falando que o Wellington Rato não estaria mais nos planos do Vitória para essa temporada, né? O Wellington Rato que chegou com investimento muito alto, vindo do Vitória, naquele momento 5 milhões, e não conseguiu entregar esportivamente, e chegou a um ponto de quase também declinar o restante do elenco, porque pela declaração de Thiago Carpini, deixou a entender que o jogador estando no banco de reservas poderia prejudicar o andamento das coisas, mas foi o que Thiago Carpini deixou a entender. Primeiro eu vou soltar aqui um vídeo de um jornalista de Goiás. Ele contou detalhes em relação a essas tratativas e o que ele acha a respeito de Wellington Rato no Goiás. Você vai assistir esse vídeo e logo em seguida eu vou trazer a minha opinião em relação a essa negociação. Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço. Neste vídeo eu vou falar da informação mais quente desta segunda-feira no futebol goiano. O Goiás acertou com o meia Wellington Rato, jogador que já defendeu o Atlético e está atualmente no Vitória da Bahia. Conversei com companheiros de Salvador, com quem eu tenho contato, especialmente setoristas da equipe do Vitória. A passagem dele pelo Vitória não foi boa, né? O torcedor do Vitória pegou antipatia por ele. Lá ele é tido como um jogador que não é um jogador de grupo, né? Que tem meio isolado do restante do grupo, vamos dizer assim. E aí o torcedor acabou pegando pilha com ele. Ele já vinha sendo cogitada a sua saída do Vitória há algumas semanas, inclusive o Sport chegou a fazer 2 investidas tentando levar ele para lá, mas agora ele acaba fechando com o Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro. A princípio é um jogador que deve vir por empréstimo até o final dessa temporada de 2025. Ele ainda tem mais 2 anos e meio de contrato com o Vitória, né? Quando ele foi contratado, ele assinou por 3 temporadas com a equipe baiana. Agora vamos falar tecnicamente do Wellington Rato, né? É um jogador que no futebol goiano deixou uma ótima impressão. Um jogador decisivo, com muita capacidade técnica, boa bola parada, né? Bom poder de finalização, tranquilidade na frente do goleiro. Então, sem dúvida, é um jogador que tecnicamente pode contribuir muito, além de dar opções táticas ao técnico Wagner Mancini, com quem ele já trabalhou na equipe do Atlético. Por exemplo, o Goiás hoje dificilmente consegue pôr um meia para trabalhar pelo lado, né? No 4-2-3-1 você usa muitas vezes esse armador pelo lado.
O Wellington Rato faz isso. O Goiás não tem ninguém no seu elenco hoje que trabalha dessa maneira. Consegue fazer um meia centralizado e consegue até fazer segundo atacante. No Atlético ele fez segundo atacante, o Atlético jogando só com 2 atacantes e ele fazendo um segundo atacante. Então ele dá aí pelo menos 3 opções táticas para o Wagner Mancini, o que é muito bom. Além de, tecnicamente, o Wellington Rato ser superior a qualquer meia que o Goiás tem hoje no seu elenco. Ele pode chegar aqui e não dar certo? Pode, como por exemplo aconteceu agora recentemente no Vitória, onde existia uma grande expectativa sobre o seu futebol, não aconteceu. Mas para mim, toda contratação tem o seu risco, mas para mim o Goiás fez um excelente movimento de mercado. Uma oportunidade que apareceu, né? O Goiás nem estava falando em trazer meia, mas o Goiás, para mim, fez uma grande contratação. Antes da bola rolar, né? Lógico que pode chegar aqui e não ser nada disso, mas antes da bola rolar, para mim o Wellington Rato é a melhor contratação que o Goiás fez para essa temporada de 2025. Vamos ver se ele vai corresponder em campo, mas o clube ele só pode fazer aposta, não tem como ele saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Então o Goiás, para mim, faz uma excelente aposta no Wellington Rato e pensa que é um jogador que provavelmente está muito bem fisicamente, né? Ele entrar nesse time do Goiás como titular é só questão de tempo, porque qualidade para isso ele tem, sem dúvida alguma. Bom, família, tá aí a opinião do jornalista. De fato, todo mundo, acho que a maioria dos torcedores do Vitória queria essa saída, né? Mas assim, eu fico pensando, de acordo até com esse próprio jornalista, ele falou que o Sport tentou por 2 vezes contratar o Wellington Rato, mas não entrou em um acordo, acho que com o jogador ou com o clube. Será que essas 2 ofertas do Sport não foi para pagar o salário integral de Wellington Rato? O Sport, que é uma equipe de primeira divisão, uma equipe que tem dinheiro porque faz contratações também milionárias, não tinha condições de pagar o salário? Será que o Atlético Paranaense, que também tentou contratar o Wellington Rato, não tinha condições de pagar o salário do jogador? Será que essa foi a melhor negociação que o Vitória poderia fazer pelo jogador, tendo que pagar 40% ainda do salário de Wellington Rato? Na minha opinião, eu tenho essa dúvida de verdade. Porque se tinha outras equipes, até segundo o próprio empresário de Wellington Rato, tinha equipes da Arábia Saudita querendo o jogador. E será que a equipe da Arábia Saudita iria pagar 60% do salário ou menos que isso? O Vitória ainda tendo que pagar parte do salário? Então, eu fico feliz por um lado de o Wellington Rato ter saído do Vitória, porque ele não entregou esportivamente, realmente, no Vitória. Mas eu fico um pouco sem saber o que pensar em relação ao Vitória ainda ter que pagar o salário. Eu não vejo nada disso aqui no Vitória. Quando o Vitória tenta contratar um jogador por empréstimo, o Vitória tem que pagar o salário, tem que pagar o salário integral do jogador. E aí quando é com outra equipe, o Vitória ainda tem que pagar parte do salário. A gente não está falando de 10%, 20% não, é de 40%. Um salário de Wellington Rato que é alto, não é um valor de um salário baixo. A gente sabe que o salário de Wellington Rato é um dos maiores do atual elenco hoje do Vitória. Então, esse é o meu sentimento em relação a essa negociação, né? Será que outra equipe não fez uma oferta melhor? Que pudesse pelo menos pagar o salário integral do jogador? Mas eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso. O que é que você acha a respeito dessa negociação entre Vitória e Goiás em relação ao jogador Wellington Rato? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu!